o amor do Deus Pai nessa noite, assim como o Rafa falou e declarou, possa te abraçar e te encontrar como um abraço de um pai. Talvez você chegou aqui nessa noite frustrado ou frustrada, porque talvez você colocou tantas expectativas em homens e mulheres. Talvez você tenha deslumbrado algo para a tua vida, mas nessa noite o Espírito Santo te diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta porque eu entreguei tudo ali naquela cruz do Calvário. Eu entreguei tudo para que você hoje pudesse estar aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste ambiente. Mais do que sentimentos, mais do que arrepios no nosso corpo, nós queremos sentir o teu toque no nosso coração nessa noite. Penetra, Pai, dentro de nós. Assim como foi cantado nessa noite, e gera em nós uma transformação de dentro para fora. No mundo onde vivemos, onde nós nos expomos tanto nas redes sociais, mas nessa noite, Pai, nós queremos tirar todos os filtros da nossa vida. E nós queremos que o Senhor nos veja da maneira que o Senhor nos criou. Nós nos revelamos a Ti da maneira que nós somos. Homens e mulheres pecadores, mas que carecem da Tua graça, que carecem do Teu toque. Nós declaramos que nós queremos mudar o mundo, nós iremos mudar o mundo, mas a partir do momento que formos mudados de dentro para fora, através da Tua palavra. Nós te adoramos, Espírito Santo, fica à vontade, toma o controle desse culto, Jesus. Nós nos submetemos à Tua autoridade. Eu te peço, leve os nossos pensamentos cativos à obediência de quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Deus é bom, Ele é tão bom, que muitas vezes Ele realinha a nossa mente e os nossos pensamentos, para que nós possamos entender que sem Ele, nós não somos nada, nós nada podemos fazer. Mas sabe, o tema que vocês escolheram é um tema muito lindo, e ontem eu escutei um pedacinho da pregação, assisti uns pedacinhos do culto, e eu ouvi no final a pastora falando assim, eu não sei o que eles vão pregar com esse tema, algo mais ou menos assim. E eu confesso para vocês que eu estava com algo no meu coração. Eu falei, tudo bem, Deus, eu sei que o tema, ele é um tema muito lindo, ele é um tema que a gente canta, é um tema que a gente posta lá no nosso Instagram, e isso é incrível. Mas o quanto nós estamos dispostos a viver esse amor da cruz do Calvário, um amor sacrificial, um amor de entrega total, um amor que não mediu nenhum esforço, um amor que se doou por inteiro, para que assim se cumprisse aquilo que está escrito, né? Que João escreve, João 3,16, eu acho que foi, se eu não me engano, esse tema que o pastor ontem pregou. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele envia o seu único Filho, para que todos aqueles que crerem nele, não perecessem, mas tivessem o quê? A vida eterna. O amor da cruz no Calvário, ele não nos dá direito apenas de ter uma vida terrena, mas nos dá direito a ter uma vida eterna. E sabe, uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, e esse é o centro da mensagem de hoje, o quanto nós estamos preocupados com a eternidade, o quanto nós estamos vivendo essa vida aqui na terra, que é tão passageira, que é tão curta. Só essa semana, infelizmente, eu participei de 2 velórios, um de um amigo próximo do trabalho que faleceu aos 38 anos de idade, e outro de uma missionária da nossa casa, um dos pilares ministeriais ali, aos 51 anos de idade. E sabe, o próprio Jesus, ele falava que é melhor você estar num velório do que numa festa.
E eu comecei a olhar tudo aquilo e já sabia que o tema desse congresso de jovens foi por amor, e a nossa cabeça começa a dar um nó, e a gente pensa: Deus, o Senhor nos ama mesmo, para nos dar o privilégio de anunciar o Teu Evangelho, mesmo em meio ao luto. Mas só conseguimos vibrar por Jesus, só conseguimos expressar tudo aquilo que Ele faz em nós, quando entendemos que existe uma eternidade nos esperando e nos aguardando. Mas enquanto isso não chega de maneira coletiva para a igreja, de maneira individual para mim e para você, o quanto nós estamos valorizando o sacrifício da cruz aqui na terra. Ele nos ama tanto. E sabe, quando nós nos tornamos pais, vocês viram aqui a minha filhinha, o senso de paternidade, de amor e de entrega, na verdade, o pastor Emílio, ele começa a mudar. A gente olha para aquele ser indefeso, lindo igual a mamãe, e a gente pensa: eu não entregaria. Quem é pai e mãe aqui? Sabe, quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, ainda ali na sala do parto, a cena que veio na minha mente quando eu vi aquela menininha chorando foi: eu não entregaria. É por isso que eu sou humano, é por isso que eu sou limitado, e é por isso que o Deus Pai, Ele olhou para a humanidade e pensou: eu vou ter que enviar alguém que é capaz de fazer aquilo que vocês não são capazes, e porque eu amo tanto vocês, eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor. Sabe, Ele nos ama tanto, e como agora nós vamos retribuir todo esse amor que Ele nos deu? Você pode abrir comigo a tua Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31. João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu não sei se vocês projetam. Talvez a minha versão vai estar um pouquinho diferente. João capítulo 8, versículo 31 ao 36 diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim, aí vocês entenderam realmente o que é ser discípulo. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles responderam assim: Jesus, nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade eu vos asseguro, que todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, ele escreve esse texto do ponto de vista daquilo que ele estava vendo acontecer. Sabe quem era João? João, ele foi aquele único que conseguiu bater no peito e falar assim: eu sou aquele a quem Jesus amava. Sou às vezes até um pouco arrogante, né? João, quando ele relata sobre ele mesmo, ele fala assim: eu sou aquele, sabe aquele, o chegado de casa? Sou eu, aquele a quem Jesus amava. E João, ele escreve esse texto sobre aquilo que o mestre estava ensinando para aquele povo. Mas a ótica de João era uma ótica diferente, porque ele foi o único que declara assim que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Por nós mesmos nós não teríamos capacidade nenhuma. Por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios desejos, posso te falar uma coisa? Muito provavelmente nós não o amaríamos. Mas ele nos ama primeiro e nos mostra que o amor que ele tem para nós está além do tempo, está além da história, está além das nossas emoções, está além dos nossos sentimentos. O amor que Ele tem por nós está alinhado à identidade de quem Ele fez,
de quem Ele nos fez para ser. E Jesus te fez para ser um filho e uma filha amada dEle. E João começa a escrever assim: olha, mas para vocês serem discípulos de Jesus, Jesus falando para vocês serem meus discípulos, vocês precisam permanecer na minha palavra. Você sabe o que significa a palavra permanecer? Permanecer é diferente de passar perto. Permanecer é diferente de estar alguns momentos e depois abandonar tudo. Permanecer significa que independente da situação, independente de tudo que está acontecendo, no português bem claro, eu não arredo o pé do meu mestre. Eu não saio de perto dele. Eu estou triste, eu estou perto dele. Eu estou desesperado, eu estou perto dele. Está com pandemia, eu estou perto dele. E como que eu permaneço aos pés do meu mestre? Através da sua palavra. E Jesus continua dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter o direito de uma vida eterna com ele para todo sempre. Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário para que o preço do nosso pecado fosse pago através do teu sangue vertido na cruz. Mas muitas vezes nós vivemos dentro da igreja escravo do pecado. E muitas vezes nós buscamos liberdade em pessoas. Muitas vezes nós buscamos essa liberdade em ambientes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é o Mateus, não é a pastora Ana, não é o pastor Emílio. Sabe o que ele está falando através da sua palavra? E conhecereis a verdade. E é a verdade que vai te libertar. Jovem, você quer mudar o mundo? Comece lendo a palavra de Deus. Jovem, você quer causar uma transformação social? Leia a palavra de Deus. O quanto nós temos tido paixão e zelo pela sã doutrina da palavra de Deus. O quanto nós temos investido o nosso tempo na leitura diária da palavra de Deus. Eu sei que o Instagram é mais legal. Eu sei que ficar lá no Reels horas e horas é mais divertido. Eu não estou falando que você não tem que fazer nada disso. Mas sabe, o dia ele tem 24 horas. O que nós temos feito com as 24 horas do nosso dia? Sabe, nós não temos desculpa para não ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Você quer ser liberto daquele pecado que mais está te aprisionando? Talvez você está pensando assim: Mateus, mas eu já confessei meus pecados, eu já pedi ajuda, meu pastor está orando por mim, eu estou num processo, mas eu sempre caio. Posso te falar uma coisa? Eles vão te ajudar, eles vão te mostrar o caminho, mas o que vai te libertar é a palavra de Deus. E aí esses homens falam assim para Jesus: Jesus, quem que o senhor está pensando que o senhor é? Jesus, sou descendência de Abraão, nunca fomos escravo de ninguém. Abraão, Jesus, Jesus, o senhor não sabe da história. Abraão, pai de nações, é essa descendência que nós somos. E muitas vezes nós jovens, porque eu me incluo com vocês, nós anulamos o poder da palavra pela constância de cultos que nós frequentamos. Para que eu vou ler a Bíblia se eu vou no culto todo dia? Mateus, você está falando isso daqui para mim, mas para que eu vou ler a Bíblia se eu nasci num lar cristão? Talvez eu já falei isso aqui para vocês, mas filho de crente não é neto de Deus, tá bom? A Bíblia diz que se nós crermos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. A salvação que nós encontramos em Cristo é através do nosso posicionamento e não do posicionamento dos nossos pais, não é verdade? O que a Bíblia fala para os pais? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque aí quando ela crescer, ela não vai se desviar. E aí, papai e mamãe, um recado para você: ensina a criança no caminho. Sabe o que é ensinar no caminho? Caminha com ela. É muito fácil apontar o caminho e falar: Anne, nós viemos para cá hoje e você vai voltar para Matão. Entra no carro e vai. Ela é uma bebê que hoje completa 6 meses de idade. Ela não tem maturidade nem capacidade para trilhar um caminho sozinha. Mas o papai está aqui com ela, a mamãe está ali com ela, o titio e a titia estão ali com ela. E Jesus traz essa realidade para esses homens. E Jesus fala assim: em verdade, eu também vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. E nós vivemos uma geração que maquiar os nossos pecados
se tornou muito fácil, porque nossos amigos se tornam nossos confidentes, e aí eu confesso um pecado para um amigo, achando que vou receber cura, mas na verdade eu estou confessando para ele, porque eu sei que ele também está precisando de ajuda, e aí eu viro confidente dele, e um não consegue ajudar o outro, a gente não tem prática de vida da leitura da palavra de Deus, e aí a gente cai de novo, porque o pecado ele nos paralisa. Jovem, adolescente que está aqui hoje, Deus te chamou para influenciar uma geração e não ser influenciado por ela. O teu posicionamento na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, no teu trabalho, vai trazer a luz do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não sei se vocês já escutaram uma história de um jovem que ele estava dentro da escola dele e ele era ridicularizado pelo fato de ser cristão. E os amigos chegaram para ele e falaram assim: cara, para com esse negócio, essa tua vida de cristianismo não vai te levar para lugar nenhum, você não pode fazer nada, tudo que é legal, você é privado de fazer, você vive falando de um Jesus que liberta, e você mesmo é escravo desse próprio Jesus. Esse jovem parou, olhou e falou: tudo bem, já que vocês estão dizendo que eu que sou o escravo da história, vamos fazer um teste. Por um mês, esse grupo aqui, né, das pessoas que estavam afrontando aquele jovem, ele falou: por um mês, já que vocês acham que são livres, por um mês vocês vão ficar sem falar palavrão. Se um do grupo falar palavrão, que vocês não são livres, vai ter que voltar no começo e vai ter que começar tudo de novo. E começaram então a fazer esse teste. Passaram poucos dias, um deles falou palavrão, volta tudo no começo. Passou mais alguns dias, outro falou, volta do começo. Até o momento que eles perceberam que era insustentável, que eles não conseguiam ser livres da própria carne. E aí aquele jovem chama aquele grupo e fala: tá vendo? Vocês estão falando tanto que vocês são livres, mas vocês não conseguem ficar uma semana sem falar palavrão. Que liberdade é essa que te põe dentro do teu quarto para que você fique viciado em pornografia? Que liberdade é essa que você experimenta lá um cigarrinho que for e depois você não consegue livrar mais? Isso é liberdade? A verdadeira liberdade nós só encontramos em Cristo Jesus. E como nós encontramos essa liberdade? Através da sua palavra. E Jesus continua dizendo: assim sendo, se o Filho vos libertar, aí sim vocês serão livres. Nós vemos a cruz do Calvário. Olha ali, vocês têm uma ilustração muito bonita da cruz. Uma coroa simbolizando a coroa de espinhos que o nosso mestre usou. Mas sabe, eu sei que ontem o culto foi uma bênção, eu sei que hoje a presença do Espírito Santo veio e ele vai vir. Mas antes nós precisamos mudar a nossa mente de até quando o sacrifício de Cristo na cruz vai ser só um evento para nós. Mateus, mas foi um evento que mudou a história da humanidade? Foi, mas mudou a sua história? O quanto o sacrifício da cruz, esse amor que você tem carregado no teu peito, nessa estampa dessa linda camisa que você está usando, ele está mudando a tua história, ele está mudando as tuas atitudes, ele está mudando o teu comportamento, ele está mudando os teus pensamentos. Jesus, ele se entrega de maneira total, para que eu e você agora pudéssemos o amar também em totalidade. Faz sentido para você isso? E João, ele entende: por mim mesmo eu não conseguiria, mas nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele não nos amou apenas no momento que enviou Jesus, mas lembra comigo lá na criação, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí no 2, e viu que a terra era sem forma e vazia, e começa o processo da criação. De repente chega a nossa vez, e aí Jesus, imagina comigo, a trindade perfeita naquele momento faz um bonecão de barro. E qual é a declaração? Façamos agora o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele nos cria para governo e relacionamento com ele.
Mas a nossa natureza, através do pecado que entra na humanidade, ali no Éden, quando Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele é perdido. E a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, vinha visitar o homem. Deus, ele nunca vai fugir ao encontro, só que eu e você fugimos desse encontro. E talvez você chegou aqui hoje, tentando fugir do encontro, mas ele está aqui. E você sonda o teu coração e pensa assim: Mateus, mas cara, minha vida está tão bagunçada. Eu canto que foi por amor, cara, mas eu não sei se realmente esse amor é real para mim. O Espírito Santo de Deus nessa noite, ele quer mudar a tua mentalidade sobre o que é realmente um amor de pai. Um amor de pai que não apenas te corrige, e ele vai te corrigir, mas ele te ama. Um amor que não te descarta, independente daquilo que você fizer. Eu tenho uma filhinha de 6 meses. Minha filha ainda faz o número 1 e o número 2 na fraldinha. Né, Vitor? O Vitor sabe dessa história, que ele passou por isso 2 vezes. E tem vezes, cadê a minha esposa? Tem vezes que a Anne decide fazer o número 2, depois daquele banho bem tomado, sabe? Cheirosinha, linda. Minha filha é linda. Deus é bom. E ela decide, porque ela é uma criança. Imagina que a gente está pronto para vir na igreja e ela faz o número 2, pastor. E se foi o pai que trocou a fralda, às vezes dá aquela vazada, porque o pai não tem, né, tanta habilidade com a mãe. E a gente olha para a Anne. Só que eu olho para a Anne, eu não pego ela pelos pezinhos assim e falo assim: sai daqui, sua fedorenta. Olha o que você fez, que absurdo é esse? Você sujou a sua fralda. Cato a minha filha e jogo ela no lixo. Eu faço isso? Algum pai faria isso? O que um pai e uma mãe fazem? Filha, vem cá. Tira toda a roupinha. Cata a fralda suja, enrola e manda para o lixo. Aí a gente pega a filha, que é o importante, dá o banho que precisa dar, lava a roupa se for necessário, coloca uma roupa nova. Mas aquilo que ela fez não muda o fato do quanto eu e a mãe dela a amamos. Talvez você tenha uma mentalidade de que os teus erros, os teus pecados te tornam descartáveis diante de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo de Deus nessa noite está falando assim: ei, não importa o tamanho do teu pecado, não importa a sujeira que você chegou aqui hoje, eu continuo te amando da mesma maneira que eu te amei na cruz. E nada muda o fato de que sempre eu vou te esperar de braços abertos voltando para casa. Eu sinto que essa noite é uma noite onde filhos e filhas vão voltar para casa. O Espírito Santo tem falado isso muito ao meu coração nesses dias. Enquanto a Jubraque estava ministrando louvor, eu perguntei para a pastora, eu falei: pastora, eu acho que da última vez que eu vim aqui não estava diferente, não tinham tantos jovens. Sabe o que é isso? Vocês já são a resposta de uma oração. Mas não parem em vocês. Vocês agora vão continuar, e o reino de Deus vai crescendo, e de glória em glória a igreja vai avançando, e vidas, e vidas, e vidas conhecem quem é o Senhor, que morreu na cruz, que nos dá direito de uma vida eterna, mas enquanto estivermos aqui, Ele nos comissiona para cumprirmos o evangelho do reino nessa terra e nessa cidade. Aleluias. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós não sejamos apenas espectadores. Porque filho não é espectador do que o pai faz, filho é participante. Filho não fica só olhando e falando: nossa, que legal, o que o meu pai faz é tão bonito. Não, filho, ele é participante. Filho, eu não sei qual foi o teu contexto de vida, mas eu fui aquela criança que viajei bastante. Uma outra oportunidade eu conto o meu testemunho na totalidade, mas os meus pais missionários, em cerca de 1 ano eu estudei em 3 escolas, só para você ter ideia do contexto da minha infância. E eu lembro que em uma das casas, na verdade não era uma casa, que a gente morava dentro da igreja,
meu pai levou a sério a palavra de Deus que diz que eu quero habitar na tua casa todos os dias. Ele levou isso bem a sério. O nosso banheiro era o banheiro da igreja. A nossa cozinha era a cozinha da igreja. A única coisa que nós tínhamos compartilhado era que o escritório de atendimento pastoral era o nosso quarto durante a noite, mas de dia era um escritório da igreja. E eu lembro que nessa igreja, numa cidade que chama Brasópolis, sul de Minas Gerais. Alguém conhece aqui Brasópolis? Fica no sul de Minas, Brasópolis, está no mapa, viu, gente? Fique tranquilo, eu não estou inventando. Quando você pega ali o sul de Minas, Paraisópolis, alguém conhece Paraisópolis? Conhece, glória a Deus. Gonçalves, alguém já ouviu falar de Gonçalves? Alguém já ouviu falar de Campos do Jordão? Então vocês são enjoados, porque fica perto. Mas eu já morei também em Campos do Jordão. E nessa casa tinha uma oficina. E o meu pai é aqueles que, até hoje, né, na casa dele, ele tem um quartinho com as ferramentas dele. Meu pai é desses que gosta de ter a oficininha dele e tudo mais. E eu lembro que toda vez que meu pai ia consertar o carro da igreja, prestou atenção na frase que eu falei, toda vez que ele ia consertar o carro da igreja, você já percebeu que ele fazia isso com muita frequência. E tinha que ser ele, porque não dava para levar no mecânico. O Mateus, pequenininho, estava lá junto com o papai. Porque na minha cabeça, que carro da igreja? Que casa da igreja? É o papai que mora aqui? Isso aqui é minha casa. É o carro da igreja? Não, é quem que dirige o carro? É meu pai? É meu carro. E eu sempre fui muito participante. E o meu prazer era quando eu fazia alguma coisa que tirava um sorriso do coração do meu pai. E meu pai, às vezes, ele catava aquela caixinha de parafuso. E eu devia ter uns 5, 6 anos. Ele espalhava os parafusos e as porquinhas. Quem é que fez o Senai lá, lembra? Parafuso Fenda, Philips. E ele falava, filho, isso daqui é um parafuso tipo Fenda. Filho, isso daqui é um parafuso tipo Philips. Essa daqui é uma porca. E aí eu não vou abrir o ramo das porquinhas, porque talvez vocês vão ficar olhando, tá bom, Telecurso 2000 por hoje. E eu tinha 5, 6 anos de idade. E eu ficava lá, Fenda, Fenda, Philips, Philips, Fenda, Fenda, Philips, Philips. Porque o meu prazer era participar. O meu prazer não era só ver o que meu pai estava fazendo. O meu prazer era ser participante daquilo que ele estava construindo. Sabe, Jesus, ele não te chamou só para ser um espectador do reino dele aqui na terra. Ele te chamou para ser participante. E sabe como você se torna participante? Levantando a tua cadeira e fazendo alguma coisa. Nós não participamos do reino de Deus estagnados. É tempo da minha geração, da nossa geração, sair da inércia, falar menos e fazer mais. Somos uma geração que temos muitos argumentos, mas pouca prática. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus, através do amor dele, nos alinhe a sermos jovens que nos movimentamos na direção do chamado e do propósito que ele tem para mim e para você. Jesus, ele nos ama, ele nos resgata à toa. Por que será que Jesus morre na cruz? Só para que, uou, legal, agora eu sou salvo. Vamos viver? Não. Jesus, ele se entrega por um propósito maior. Para que todo aquele que crer nele em vida não pereça, mas tenha uma vida eterna. Muitas vezes nós queremos reconhecer o Senhor Jesus, não para ter uma vida eterna com ele, mas para podermos ter uma vida prazerosa aqui na terra. Mas sabe, Jesus, ele nunca nos prometeu luxo. Mateus, mas ele disse que ele nos daria uma vida em abundância, sim. E ele é um pai bom que conhece os seus filhos. Mas quando o nosso coração está nas riquezas e nas bênçãos que Deus tem para nós, e está distante de quem ele realmente é, nada vai fazer sentido para mim e para você. E Deus, ele tem nos despertado e despertado uma geração que cansou de ver igrejas cheias de pessoas vazias, não é verdade? Vocês cantaram aqui, nós vamos mudar o mundo, e glória a Deus, eu creio, eu vou estar com vocês. Mas sabe, se a verdade da palavra não gerar transformação em você, se a verdade do evangelho de renúncia não gerar nada em você, nada faz sentido. Mas o que me deixa mais animado com a minha e com a sua geração, é que nós somos intensos em tudo aquilo que nós fazemos.
mesmo que a gente encha a fralda no meio do caminho, Jesus ele vai estar lá, nos esperando, para nos limpar e nos apontar para uma direção e para um futuro. Abra comigo agora em João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Nós te adoramos, Jesus, porque o teu amor apenas não nos constrange, mas o teu amor nos liberta. O teu amor nos realinha aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, eu declaro que os jovens do Brasil para Cristo de Salto não serão conhecidos como jovens que são bons apenas no planejamento, mas que são jovens excelentes na execução. Não na execução daquilo que eles acham que devem fazer, mas na execução daquilo que o Senhor pede para eles fazerem. Pai, livra-nos de vivermos um evangelho que só traz amor e acalenta os nossos próprios corações, mas da mesma maneira que o Senhor se entregou na cruz, que nós possamos nos entregar por inteiro para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Tu és santo, Jesus. João no capítulo 21, no versículo 15, é esse mesmo discípulo que falou: você só me ama. Quer dizer, eu só te amo porque o Senhor me amou primeiro. Esse mesmo discípulo que falava: eu sou o queridinho do papai. Esse mesmo discípulo que entendeu que mais do que estar é permanecer com Ele, mais do que estar perto é poder deitar no seu colo. Aquele que entendeu que mais do que agir por impulso é agir por amor. Esse mesmo que entendeu que tudo aquilo que ele falar eu vou prestar atenção, tudo aquilo que ele ensinar eu vou tomar como verdade absoluta. Esse mesmo João, ele retrata agora no capítulo 21 a história de um outro amigo dele de ministério, o tal do Pedrão. Sabe aquele do temperamento forte? E glória a Deus pela igreja e por pessoas, e trabalho em equipe, é isso. E a liderança, tendo a visão alinhada ao coração de Deus, sabe o papel e a responsabilidade de cada um, porque todos nós somos seres diferentes um do outro, mas o que nos une é o Evangelho de Cristo. João olha agora para essa história e ele escreve para nós de uma maneira que eu acho muito incrível, a história de Pedro. Mas antes de chegar no texto de João capítulo 21, é importante a gente entender que o ministério de Pedro, ele começa na execução da função que ele desempenhava para ganhar o seu sustento. Se você voltar a alguns capítulos, tanto do evangelho de João, mas dos demais evangelhos, você vai ver de uma passagem que Jesus está pregando, e a multidão está com Jesus, perto do lago ali de Genezaré. De repente Jesus vê 2 barquinhos, e ele pede um emprestado ainda, e ele prega, faz tudo o que tinha que fazer, e aí ele volta para Pedro, né, Simão Pedro, e para o seu sócio ele pergunta: pegaram alguma coisa aí? Às vezes Deus, ele nos faz umas perguntinhas que ele já sabe a resposta, só para ver onde está o nosso coração, só para ver o quanto nós estamos realmente vulneráveis e confiamos nele. Posso te dar um conselho de amigo e de irmão: você não precisa mentir para Deus. Você não precisa maquiar o que você está sentindo para Deus. Se você tiver que chorar, chora. Se você tiver que gritar, grita. Porque Ele é o único que conhece o teu coração mais do que você mesmo. E Jesus olha para Pedro e fala assim: e aí, pegaram muito? Pedro olha para Jesus. Sim, ainda ele conhecia de Jesus acerca daquilo que João Batista pregava, mas ele não tinha relacionamento. Ele fala: Jesus, não pegamos nada. E Jesus fala assim: então, lança as tuas redes agora na outra margem do mar, ou do rio, né? E Pedro olha e fala: Jesus, desculpa, versão Mateus, revista e atualizada. Jesus, desculpa, mas o senhor chegou agora, tá? Eu estava aqui a noite inteira. Jesus, com todo respeito, essa daqui é minha função.
Eu faço isso daqui, Jesus, tem muito tempo. Eu conheço a profundidade desse rio. Eu conheço o tamanho da minha rede. Eu sei a quantidade de peixes que eu tenho que pegar em cada horário do dia. Jesus, o meu sustento vem da minha capacidade, daquilo que eu sei fazer de bom. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Senhor, eu rasguei tudo aqui para o Senhor, porque eu sei que o Senhor ia me ouvir. Mas a última palavra continua sendo sua. Sob a tua palavra, Jesus, eu vou lançar tudo que eu tenho. Sabe, às vezes você tem entrado em conflitos com o amor do Pai que morreu na cruz, porque às vezes Ele tem te pedido algo e você fica: ei, Jesus, eu sei o que eu estou fazendo. Ei, Jesus, eu estou nisso daqui tem muito tempo, mas sabe o que falta para o nosso romper? Jesus, sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E a Bíblia diz que Pedro, então, ele lança as redes. Ele pega uma quantidade de peixes muito grande, ao ponto que ele precisa chamar as pessoas para ajudar ele. E aí ele entende que ele não tinha capacidade, mas pela palavra de Deus as coisas acontecem. Quando eu e você nos movemos através de uma palavra de Deus, Ele não muda apenas a nossa história, mas as pessoas que estão ao nosso redor começam a testificar a grandeza e o poder do Deus que eu e você servimos. E Jesus chama Pedrão então para conversar e fala: Pedro, eu sei que você é muito bom nisso, mas eu quero que a partir de agora você me siga, e eu vou te transformar num pescador de homens. Pedro então ele larga a sua função, começa a seguir Jesus, cheio de problemas, cheio de crises, cheio de lacunas que precisavam ser preenchidas, mas mesmo assim ele seguiu. Passou por um período onde Jesus ele é entregue ali à guarda, e ele pega a espada, corta a orelha do soldado Malcolm. Antes dele fazer isso, ele já falou para Jesus assim: Jesus, eu vou estar com o Senhor até o final. E Jesus falou: Pedrão, ei, posso te falar? Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele: Jesus, ei, estou contigo e não abro. Sabe quando a gente fala: ei, Jesus, foi por amor, eu recebo o teu amor, mas na primeira apertadinha que a vida nos dá, o primeiro que a gente esquece é dele. Mas Pedro, ele reconhece. Só que às vezes o nosso pecado e a nossa mudança de rota nos faz voltar a exercer aquilo que fazíamos antes de conhecer a Cristo. E aí o João, aquele que ele era tão amoroso e até em palavras ele escreve assim: assim, após tomarem o desjejum, Jesus ele questionou a Simão Pedro. Esse momento era um momento que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava fazendo milagres. E de repente Pedro, lembra o pescador de peixes que depois se torna pescador de homens, está pescando peixe de novo. E eles olham para a praia e eles veem um homem. E quando eles percebem quem realmente é, olha o que a Bíblia diz. Jesus ele pergunta, vamos voltar comigo no 5, moços, tende aí alguma coisa para comer? E eles responderam não. Diante disso, no 7, o discípulo a quem Jesus amava, João, se referindo a ele mesmo, disse a Pedro: Pedrão, sabe quem que é aquele cara lá? É Jesus. Ei, Pedro, você não está reconhecendo, mas ele está de volta, cara. Ei, ele morreu, mas realmente ele ressuscitou. Sabe, às vezes parece que Jesus ele morreu de verdade, mas que nessa noite, através do Espírito Santo, o fogo do Evangelho venha renascer no meu e no teu coração. E João fala: ei, Pedro, é ele. E sabe o que ele faz? Ele se veste porque ele estava sem roupa, e ele olha para trás e fala: eu não sei como que vocês vão chegar lá, se vocês vão de barco, de caiaque ou de jet ski. Ele mergulha na água e ele vai ter com Cristo. Quando nós entendemos que realmente o amor dele é verdadeiro, nós não perderemos mais tempo e nos lançaremos para cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim e para você.
Pedro chega, os discípulos chegam, e aí Jesus chama Pedro depois que eles comeram. E ele fala assim: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Você já sabe que o meu amor por você é incondicional. Você já sabe, eu não falei que eu ia morrer, eu ia ressuscitar, estou eu aqui. Eu cumpri o que eu falei. Agora, Pedro, você me ama mesmo? E a Bíblia diz assim que ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala assim: cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus cordeirinhos. Depois, outra vez Jesus pergunta: ei Pedro, tu me amas? Ele afirma: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí agora Jesus muda, e ele fala: então, pastoreia os meus cordeirinhos. E por mais uma vez, Jesus pergunta e fala assim: ei Pedrão, filho de Simão, filho de João, tu realmente me amas? E Pedro fica angustiado, porque ele entendeu que lá atrás, Deus já havia mudado a história dele para cumprir um novo propósito. Ele tinha voltado a fazer o que ele fazia antes. Mas mesmo assim, Pedro fica angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez. E ele assegurou agora: Jesus, tu conheces todas as coisas. Jesus, tu sabes que quando eu abandonei as ovelhas, que o Senhor tinha me comissionado, eu voltei a pescar porque eu tive medo. Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas mesmo assim, eu te amo. E Jesus fala assim: Pedro, agora, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele pergunta 3 vezes, e por 3 vezes Jesus dá 3 missões para Pedro. Não diferentes, mas complementares uma das outras. Jesus na primeira vez fala: Pedrão, eu te amo, por amor eu me entreguei a você, morri e ressuscitei, e você me ama? E Pedro fala: Jesus, eu te amo. E Jesus fala assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuidar é diferente de estar o tempo todo. Pastor Emílio, vem cá rapidinho. Pastor Emílio, pastor dessa igreja. Posso chamar ele de pai, porque ele é um dos meus pais que Deus me deu na caminhada. Um dia ele assumiu um compromisso diante da igreja, diante de homens e mulheres, que ele cuidaria da casa do Senhor. Pastor, o senhor cuida dessa bateria aqui? Mas está sob a sua responsabilidade. O senhor cuida. O senhor vai para casa, o senhor garante que na hora que está indo embora, a porta da igreja vai estar trancada e ninguém vai entrar aqui e vai pegar. Cadê o batera aqui da igreja? Talvez a gente não consegue, né, que as crianças venham, põem a mão, desafinem. Eu já fui baterista, eu sei disso, e a gente tem uns ciúmes. Mas o senhor cuida. Cuidar das ovelhas não necessariamente é você estar presente com elas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedrão, você me ama mesmo? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. E ele fala: agora, além de cuidar, pastoreie elas para mim. Sabe como que o pastor Emílio pastoreia essa bateria? Como assim, Mateus, pastorear a bateria? Ele garante que nos cultos, a função para a qual essa bateria foi designada, ela vai ser cumprida. Ele garante que vai ter um baterista. Ele designou um ministério de louvor, um líder, para garantir que o propósito pela qual essa bateria está aqui hoje, ela seja cumprida. Pastorear tem a ver do cuidado e da preocupação e zelo pelo aquilo que Deus nos fez para ser. Jesus fala para Pedro: Pedro, além de você cuidar, eu quero que você pastoreie. Pastorear Pedrão, vai ter noite que você não vai dormir. Pedrão, desculpa, mas vai ter noite, cara, que você vai ter que sair correndo para cuidar. E aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu realmente me amas? E aí Pedro, ele entende que ele sabe que cuidar ele cuida bem, pastorear também ele pastoreia bem. E Jesus fala: Pedrão, agora apacenta. Apacentar é garantir que a perpetuidade da igreja vai avançar. Pastorear é garantir que a ovelha, além de estar cuidada, que ela vai comer na hora certa, vai beber água na hora certa,
além de pastorear, de garantir que o lobo não vai vir comer, que se uma fugir, eu deixo 99 e vou atrás da perdida. Agora, apacentar é garantir que o rebanho, ele vai multiplicar. Obrigado, Pai. Jesus nos chama nessa noite, não apenas para cuidar das suas ovelhas, não apenas para pastorear as suas ovelhas, mas para apacentar as ovelhas que não são nossas, mas são deles. Para que o reino de Deus comece a invadir Salto, e vidas e vidas e vidas venham conhecer quem é Jesus. Você pode ficar de pé comigo? E aí agora eu te pergunto, pastora Ana, a senhora ama Jesus? Apacenta as ovelhas. Pastor Emílio, o senhor ama Jesus? Apacenta as ovelhas. Vitão, você ama Jesus? Apacenta as ovelhas. Rafa, você ama Jesus? Carol, você ama Jesus? Eu não sei o nome de todo mundo. João, Maria, José, Carlão, vocês amam Jesus? Cuidem, pastoreiem, mas garantam que o reino de Deus vai se multiplicar. Garantam que aquilo que Deus nos comissionou para fazer será cumprido com excelência. Agora eu te pergunto, onde estão as ovelhas? Onde estão essas ovelhas que precisam ser encontradas? A Bíblia diz, e talvez todas as vezes que eu estive ministrando aqui, se o Ministério de Louvor puder vir aqui, eu falei isso. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos, e só é filho quem entendeu que foi transformado pela palavra, quem conheceu a palavra e verdadeiramente foi liberto, e a partir desse momento se tornam filhos, e se são filhos, são comissionados para cumprir o chamado de Deus em Salto, Matão, São Paulo, até os confins da terra. Salto está esperando por você, jovem, adolescente. Não apenas como um espectador de um evangelho de transformação, mas alguém que vive. E viver o reino, praticar o reino, às vezes a gente vai tomar tanto tombo, mas Ele sempre vai estar ali para nos sustentar. Dar o nosso sim para Jesus vai exigir de mim e de você algumas renúncias. Mas sabe, nada nesse mundo se compara à glória e à vida eterna que teremos com Ele para toda a eternidade. Se nós cremos nele, isso daqui é muito passageiro perto daquilo que nós teremos, mas enquanto não estamos na eternidade, o nosso papel é sermos excelentes com tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Marcos no capítulo 12, versículo 30 e 31, a Bíblia diz assim, para encerrar: Deus, Ele nos convida para um tempo de o amá-lo como nós amamos café. É verdade. Anota isso. Mateus, como assim? Quem gosta de café aqui? Eu amo café sem açúcar. Sabe o que é amar Deus como a gente ama café? Deus, Ele nos convida no versículo 30 de Marcos capítulo 8, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Só que Ele continua: e o segundo mandamento, igualmente importante: ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. E para nós fecharmos aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, nos apontando para uma eternidade com Ele, sem perder o senso que Ele nos chamou para multiplicarmos as ovelhas e assim mais pessoas conhecerem e testificarem quem é Jesus. Mas nós só fazemos isso quando nós amamos o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mas amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Você sabe por que muitas vezes nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas? Porque eu só amo a Deus sobre todas as coisas quando eu aprendo a me amar primeiro. E eu não sei a maneira que você chegou aqui. E o Espírito Santo, enquanto eu preparava essa palavra, a palavra está pronta, eu preparava o pregador, porque a palavra já está pronta. E eu orava sobre esse tempo, e o Senhor trazia na minha memória um tempo onde filhos vão voltar para casa. E talvez, meu irmão, minha irmã, não é para você ficar remando no barco. Se joga na água hoje.
Se joga na água hoje, porque na praia tem pão e peixe prontinho para você. E não é o Mateus que está preparando, é o próprio Cristo, para te relembrar que o que Ele te chamou para fazer é ganhar almas para o seu reino, para que um dia todos nós possamos estar na eternidade declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Espírito Santo, desperta uma geração que não vai apenas ficar impactado com a tua história, mas que vai viver a tua história, Pai. Pai, nos leva para um tempo onde notícias como essa de suicídio não farão parte da nossa vida, porque jovens, homens, mulheres estarão infiltrados em todas as áreas da sociedade, anunciando um evangelho transformador, perdoador. Mas, Pai, para que nós possamos amar o nosso próximo como nós amamos a Ti mesmo, é necessário nós sermos transformados à luz da Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, começa a tocar corações agora. Se você nessa noite chegou aqui com alguma angústia na tua alma, falando: ei, Mateus, eu sei que Deus me ama, eu sei que eu tenho que amar meu próximo, mas eu não consigo amar a mim mesmo. Não tem interesse, levanta tua mão. Não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.